Ei, queridos, eu sou a Grazi. E aí, pessoal, sou o Guilherme, tudo bem? Estamos aqui no canal Gratidão e Graça. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se está aqui com a gente constantemente, muito obrigada. Muito obrigada por fazer isso junto com a gente. Porque não adianta nada a gente estar aqui se você não estiver aí. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que já bateu na tua porta, porque é um tema muito comum. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca ficou cansado? A gente vai falar de cansaço hoje. Agora, quando a gente fala de cansaço, a gente tem que dizer de que tipo de cansaço é. Afinal de contas, nós podemos ter cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual. Podemos até ter os três juntos, que é o pior, né? E por que a gente tem que cuidar do cansaço? Porque chega uma hora que ele pode nos paralisar. Chega uma hora que a gente não pode não dar conta. Ele é um alerta, né? Um sinal de alerta. É. Que a gente está passando de um limitezinho ali, né? É verdade. E uma hora a bateria pode acabar, né? Parar de funcionar. Se a gente não colocar a carga certa na bateria, pode chegar uma hora que acabou, né? Ela começa a pifar, ela começa a não funcionar direito. E aí é que a gente tem que tomar a providência certa. E pior é você se acostumar a andar com a bateria baixa. Só vivo cansado, só vivo cansado, só vivo cansado. Ou seja, não está recuperando a bateria na medida que precisa, né? É. Mas quão difícil é vencer o cansaço? Por quê? Geralmente a gente não fica cansado porque a gente quer. Parece que há um impulso das coisas que a gente tem que fazer, das demandas que a gente tem que dar conta. E há também no nosso interior uma briga interna, porque você quer superar as expectativas das outras pessoas, da sua família, né? E das suas próprias expectativas. Então a gente está sempre correndo contra o tempo, porque se a gente não consegue alcançar a nossa meta que a gente coloca para a gente mesmo e o mundo coloca para a gente, é como se a gente fosse uma pessoa incapaz. Incapaz. E eu ouso dizer que é mais difícil parar do que acelerar. O parar gera uma sensação de culpa, né? É como se eu sentar no sofá e tomar um café numa tarde e, não sei, a pia com louça, roupa acumulada, o dever das crianças para olhar, bate aquela sensação de culpa. Mas é o que você está falando, às vezes a gente precisa ser benéfico com nós mesmos e dizer, não, peraí, eu preciso desse momento. Para eu continuar bem depois, eu preciso desse momento. Porque nós não somos uma máquina. Nós não somos uma máquina, nós somos seres humanos e nós temos demandas nas diversas esferas e há de se ter um equilíbrio mental, físico, espiritual, porque qualquer uma dessas três áreas, se a gente coloca todas as nossas energias, não dá certo. É preciso ter equilíbrio, porque o que adianta a gente ganhar o mundo, né? E perder a nossa salvação? O que adianta a gente ganhar a nossa salvação e perder de ministrar para nossa família, para os nossos filhos, para quem nós amamos? É verdade. Porque o Jesus manda a gente fazer o ID. O ID é a gente trabalhar para que outras pessoas também encontrem esse caminho. Tudo com moderação. Tudo com moderação. E o que adianta também a gente trabalhar, às vezes com a mente cansada, produzir, se a vida é um sopro. E uma das coisas que a gente ouve muito, principalmente agora no final do ano, é as pessoas falando assim, como o ano passou rápido, voou, foi um sopro. Mas existem estudos que dizem que as pessoas que vivem a vida deixando a rotina levar, sem planejamento, sem conseguir parar, elas têm essa sensação. Por que para as crianças, muitas vezes você não vê uma criança falando isso, que o ano passou muito rápido? Porque eles estão gerando memória, eles estão criando memória. Como? Descansando e agindo nas coisas que eles têm que fazer. E a gente não, a gente naquela correria, nem descansei bem. Hoje eu acordei para fazer as coisas que eu precisava fazer. E é como se aquele dia não tivesse existido na sua vida. Então,
Por isso que a gente vai dizendo que passou rápido. E eu acho que a gente precisa aproveitar agora e dar uma parada, né? E dizer, não, peraí, para onde essa correria toda está me levando? Eu estou alcançando meus objetivos? Eu estou feliz? Eu estou me sentindo cansado? E aí você falou bem, esse cansaço é um cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço espiritual. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre cada um desses hoje também, até para as pessoas entenderem como vencer isso também, né? E a palavra do Senhor é o nosso guia, como sempre, né? E aproveitar esse fim de ano, né? Porque a gente, quando a gente cria mentalmente, meio que ciclos na nossa vida. Então o ano vai terminando, então é natural que todas as pessoas comecem a fazer planejamento para o ano vindouro. E é época de planejar, mas com atitudes. Não apenas planejar. Quais seriam essas atitudes? Parar para planejar de verdade. E não deixar o ano virar para começar a planejar, começar desde agora. E aí, antes de entrar nesses tipos de cansaço, por que é tão difícil hoje a gente se planejar mais do que antigamente? Porque a tecnologia rouba esse tempo que a gente tem de pensar. Porque antigamente, sem essa explosão tecnológica, as pessoas pensavam mais na vida. Elas paravam para tomar o seu café, o seu chá, naquele momento em que ela começava a planejar a rotina dela. Estava sozinha, né? Estava sozinha. Agora, pegava o seu chazinho, seu café na hora do café. E aí ela começava a planejar. Amanhã eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. Já começava do dia, né? Isso, aquilo. E quantas vezes esse tempo hoje a gente vai pegar o celular para ficar respondendo no WhatsApp, respondendo e-mail, vendo mensagem, vendo Instagram. E qual é o momento do planejamento? Às vezes não tem. Não tem. Por quê? Porque há uma disputa muito grande nesse universo tecnológico que vem entrando na nossa rotina e tirando, às vezes, da nossa rotina essa possibilidade de pensar, de planejar. Agora, falando dos tipos de cansaço, antes da gente entrar no que a Bíblia fala, a gente tem, né, o cansaço físico, que é aquele cansaço que vem sobre o nosso corpo físico. Às vezes no trabalho que você vai fazer fisicamente, usando seus músculos, né, todo o seu condicionamento físico para poder fazer aquilo, né? E aquilo às vezes deixa você exausto, com exaustão mesmo, muitas vezes a ponto de você deitar na cama para dormir à noite e sentir aquela dor, sabe aquela dor de alívio? Ai, deitei, não tô acostumada a descansar não, então daquela dor assim, o corpo grita, uai, o que isso aconteceu? Você parou? Que é na hora que você para e aí você descansa ou que você toma um banho e para, aí vem aquela dor no corpo. Você já sentiu isso? Que quando você tá aquela rotina, você não sente nada, você é uma heroína, um herói. Mas quando você para e toma um banho, deita, o que está acontecendo? Parou por quê? Porque o corpo está tão acelerado e aí você tem aquele tempo, às vezes, antes de dormir, que você tem que relaxar um pouquinho para conseguir pegar no sono. E é o que acontece? Mais uma vez, a gente vai pegar, às vezes, o celular e ficar olhando para relaxar antes de dormir. E aí a tela, já tem estudos que comprovam que a tela ela prejudica o sono. E vários estudos falando do sono, da luz, como é que tem que ser a luz. E a gente hoje perdeu o hábito de ler um livro. Muitas vezes a própria Bíblia a gente acaba lendo no celular. Às vezes a pessoa prefere o celular do que a Bíblia, papel, em papel impressa, e antes de dormir fica ali no celular lendo. E é altamente estimulante a tela. E além disso, quando você está ali lendo a Bíblia, vai chegando mensagens, aí toca alguma coisa, e aí você faz uma leitura não tão calma. E aí, aquele momento seu, que aí entrando no cansaço espiritual, que é aquele momento de você revigorar suas forças espirituais com um bom devocional, seja de manhã ou antes de dormir, ou seja de manhã e à noite, como a palavra fala, né? Minha palavra, né? De dia e de noite, né?
seja em qual momento for, aquela chance do descanso espiritual, ele às vezes não existe por conta da maneira que a gente faz o nosso devocional, a nossa hora com Deus errada. Então, o cansaço espiritual, ele precisa também dessa cautela. Qual lugar que eu vou entrar, fechar minha porta para estar com Deus? Qual lugar que eu vou revigorar as minhas forças espirituais? Qual lugar que eu vou aprender da palavra de Deus, que eu vou conversar com Ele, que eu vou escutar aquele louvor que vai acalmar minha alma? Isso, que vai te tranquilizar, né? Que vai te trazer paz, que vai te colocar num ambiente ali de segurança. E esse descanso, ele é um descanso diferente do físico, né? Porque o físico é como se você precisasse recuperar as forças para você mesmo. O espiritual, você recupera as forças para você, mas para você ter capacidade para dar para os outros, né? Verdade. E hoje a gente tem muito, ultimamente mais ainda, a gente está entrando numa onda que é muito boa, que é entender que corpo, mente, espírito, elas estão em sintonia. Então, se você está muito cansado fisicamente, a tua busca espiritual, ela é afetada. Se você está mentalmente estressado, também afeta a tua busca espiritual. Então, uma coisa vai desencadeando a outra, de modo que você não tem aquilo que você deveria ter de um modo pleno. É como se um fosse roubando o desequilíbrio, vai fazendo com que um vai roubando do outro. Eu poderia ter a minha vida espiritual melhor se eu tivesse dormido 8 horas. Eu tenho o meu tempo, que eu gosto de estar de madrugada com o Senhor. Então, eu teria a minha vida espiritual melhor se eu tivesse uma hora de sono boa, que eu pudesse ter essa rotina de buscar de madrugada, se esse é o meu planejamento para estar mais com Deus, se eu gosto de estar com Deus. Por que adianta você chegar e levantar e se ajoelhar para orar e não conseguir falar com Deus e cair de sono? Porque você está dormindo 5 horas só. É claro que cada um tem um corpo, né? Cada um tem uma necessidade, mas os estudos comprovam que 8 horas de sono são fundamentais para o corpo, principalmente para a parte cardiológica da pessoa, né? Todos os cardiologistas falam que bebe bastante água, faz exercício físico e boa noite de sono. São os 3 pilares, né? Qualquer cardiologista vai passar. E o mental vai também estar prejudicado, porque se você está tão estressado, preocupado, ansioso, a tua busca espiritual também é prejudicada. Você não se concentra naquilo que você precisa, né? E fisicamente também atrapalha, porque você acaba ficando mais cansado. Quem nunca esteve num estado tão alto de estresse que acordou de manhã que parece que passou um trator? Porque afeta também o corpo, o corpo trabalha junto com as emoções. E se você tem uma sobrecarga muito grande de emoção, o seu cérebro manda resposta para o teu corpo. E essas respostas vão conduzir você a ter alguns sintomas. E dentre esses sintomas é esse cansaço físico. É essa dor no corpo que você acorda de manhã e fala assim, uau, parece que passou um trator em cima de mim. Não descansei o suficiente. Não descansei o suficiente. Mas o ponto que a gente quer chegar hoje, principal, é que esses 3 pilares, né, o cansaço físico, mental e espiritual, ele pode ser conduzido para o que a palavra de Deus fala, porque nós podemos encontrar na palavra a resposta para nós termos o equilíbrio. O equilíbrio que envolve corpo, mente e espírito. Você pode ler em Mateus pra gente? Lá é uma palavra bem conhecida, tá? Mateus 12, do 28 ao 30. Olha o ensinamento que Jesus deixa pra gente aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Olha o que ele está dizendo. Vem a mim. Então, me conta o seu problema. Me diz o que está te angustiando. Eu sou a solução para o teu problema. Entrega para mim. Deixa que eu vou te ajudar a resolver.
né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quer dizer que para Deus, para Jesus, não tem nada que seja impossível de ser resolvido. Então, seja uma preocupação com o trabalho, seja num estresse, seja uma questão de doença, a gente entrega para Deus porque a gente precisa continuar vivendo a nossa vida ali, o nosso dia a dia, de uma forma onde a gente também tenha uma certa qualidade. E a gente está falando de qualidade de vida aqui, não só do ponto de vista físico, mas espiritual também. O que adianta você viver tão angustiado se você não consegue trabalhar direito porque você não dorme direito? Ou você não consegue ler sua Bíblia direito porque você não consegue se concentrar? Então aqui o que ele está dizendo é: vem a mim, entrega para mim o seu problema. Lindo isso, né? E fala de cansaço e opressão. Opressão é algo muito forte, gente. Opressão é uma pressão, a palavra já fala, né? Opressão é uma pressão que vem sobre você e te oprime. É como se você fosse prisioneiro das próprias circunstâncias, dos seus pensamentos, das suas aflições, de pessoas que vão falar coisas para você, que vai te oprimir. E essa opressão, ela pode ser espiritual, ela pode ser mental. E o cansaço, né? Aliviar do cansaço, deixar nas mãos dele. Porque a gente não pode carregar. Não. Entregar nas mãos dele. Porque naqueles momentos em que você fala assim, eu não dou conta. É você orar e falar assim, Pai, eu não dou conta. Se eu carregar isso aqui nas minhas costas, hoje eu não durmo. Hoje eu não consigo dormir. Mas se eu deixar contigo, o Senhor pode me dar um sono reparador. Então, eu vou deixar nas tuas mãos, porque o Senhor é poderoso para segurar e para resolver tudo isso. E me dar um sono de paz, de tranquilidade. É muito linda essa parte. E uma coisa que eu sempre trago à memória, quando eu penso sobre cansaço, que quando Jesus, especialmente cansaço físico, quando Jesus vinha das suas peregrinações, ele ia estar com o Pai no monte. Então, estar com o Pai no monte era o momento dele se recarregar. Recarregar as forças recarregar as forças espirituais, mentais, né? E também físicas. Porque quando a gente está com o Pai, vem aquela paz, a respiração, uma respiração calma. Ele vem tomando conta, né? Cuidando, falando, eu estou contigo, eu te protejo. Porque é interessante, você precisa descansar, porque cansaço, descanso. Não tem como ser, não tem outra solução, descanso. Então, se você está refém de um cansaço extremo físico, você tem que parar e descansar fisicamente seu corpo. Se você vem de um estresse muito grande, um cansaço mental muito grande, você também tem que parar e tentar fazer coisas na sua rotina que vai tirar aquele peso na sua mente. Seria num momento de lazer, uma caminhada no parque. É ter momentos agradáveis para poder equilibrar com aqueles momentos de estresse. E se você vem de um cansaço espiritual, é a busca na palavra de Deus, é falar, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Às vezes a pessoa fala, eu procuro, eu leio a Bíblia, mas eu tô cansada espiritualmente, eu não tô com paz no meu coração. E aí é aquele planejar de pensar, como eu estou buscando o Senhor? Como é o meu devocional? Só falar que a gente faz não é suficiente para dizer que a gente está recebendo. Então, assim, você tem o seu devocional num momento tranquilo, se você tem aquele momento de buscar a presença de Deus num lugar que está você, só ele, sem barulho, sem criança te chamando, você tem lido a Bíblia, procurando entender o que você está lendo, algumas vezes fazendo anotações, parando depois daquela leitura e tentando encaixar aquilo na tua vida, o que você pode ter, tirar, porque a palavra é viva. Então esse exercício de você ler a Bíblia e falar assim, uau, o que isso fala para mim?
que isso fala acerca da minha rotina, acerca de mim, acerca do que eu tenho que fazer. E essa visão de Cristo indo para o monte para buscar o Pai, para mim ali ele tinha tudo. Ele tinha descanso físico, que era aquele momento que ele parava e relaxava na presença do Pai, meditava ali, né, na palavra, falava com o Pai. Também mental, porque ali ele esquecia de tudo que passou, todas aquelas curas que ele fazia, tudo, estava só ele e o Pai. E também espiritual, né, porque era aquele momento que Deus mandava para ele, né, naquela conexão, forças para ele prosseguir, para ele estar ali naquela caminhada que, você imagina, não era fácil, porque era a pressão dos fariseus, e ele tinha que ter muita sabedoria para responder. Também, né, receber a unção do Pai, porque ele veio como carne. Então ele precisava também desse momento de que tirar nós, né? Tirar nós. A gente não tem desculpa, né? E aí é um alerta para até mesmo se você tem uma vida na igreja, se você tem uma vida na obra do Senhor, porque quando a gente está vivendo uma vida na obra de Deus, a gente quer abraçar o mundo com as mãos e a gente quer fazer. Só que o fazer, assim como Jesus também fazia, necessita também do tempo só nós e o Pai. Porque não se trata de nós, das nossas forças. É tudo vindo dele. Por nós não teríamos nada. Com certeza. É só por ele, né? Então é fundamental a gente receber dele também essa força, essa unção. Amém. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre o cansaço, mas mais do que isso, que esse conteúdo tenha levado você a refletir sobre a sua vida e a planejar algo que possa mudar, melhorar a tua rotina, que você não se sinta culpado quando você precisa parar. Descansar um pouco, tomar um café, porque nós precisamos. Verdade. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, Deus abençoe você e sua casa. Até a próxima, pessoal.